Boa noite, irmãos. Eu hoje estou aqui para fazer o Evangelho no Lar com vocês. O meu nome é Simone, eu sou evangelizadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes e hoje coube a mim a fazer o Evangelho no Lar. Todas as noites, de segundas-feiras, às 20 horas. Então, vamos elevar o nosso pensamento e fazer a prece de abertura. Anjos e arcanjos e toda a falange de Bezerra de Menezes nos acompanhem agora no nosso Evangelho no Lar. Deixando todas as famílias que vão escutar o Evangelho no Lar, ver o vídeo, que sejam abençoadas e que ganhem um banho de luz. Colocando um copo d'água ou uma jarra, se for a família maior, tá? Para fluidificar a água. Então, hoje, coube no Evangelho o homem de bem. Então, vamos começar a leitura. O homem de bem é o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra todo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão. Se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. O homem possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança atma aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outro por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho, seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta ao dever, ao amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estudas, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tende a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às espécies de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são os iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los consciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-la está no caminho que conduz todas as outras. Agora eu fiz um resumo da nossa leitura do Evangelho. Então vamos por ponto. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Tem fé no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações a passar. Então, se a gente passa por alguma dificuldade, algum problema, é porque a gente tinha que passar por isso mesmo. O homem possuído de sentimento, de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Eu sempre digo, fazer o bem para receber o bem. Isso é de praxe. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz e nas lágrimas que seca. Então, fazendo o trabalho com amor, bondade e serenidade, a gente vai fazer as pessoas felizes e, às vezes, vai secar lágrimas das pessoas que estão com algum problema naquele momento. Não se faz distinção nem de raça, nem de crenças. Somos todos irmãos. Isso quer dizer que não se faz distinção de classe social, A, B, C ou D. Isso, nós somos todos irmãos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Então, o coração puro, sem mágoa, sem decepção, tudo tranquilo. Esquece as ofensas porque sabe que será perdoado como ele próprio perdoar. Isso aqui é muito importante, perdoar, a palavra perdão. Nós devemos fazer, é difícil, eu sei. Lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso aqui é muito importante, então a gente tem que primeiro pensar
na gente para depois julgar os outros. Não procurar valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se vangloriar dos seus talentos, sempre elogiar o irmão, dando apoio, dando incentivo. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. Então, os bens, os dons que a gente tem, a gente não deve se vangloriar, porque isso a gente vai ajustar as contas depois. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Todos perante Deus somos iguais. O subordinado, por sua vez, compreende seus deveres e sua posição. Então, nós devemos compreender os nossos deveres e as nossas obrigações. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. Então, nós também devemos respeitar as leis da natureza, que são muito importantes para nós. Então, agora nós já estamos indo para o nosso final do nosso Evangelho no Lar, fazendo a nossa prece de encerramento. Obrigado, anjos e arcanjos e toda a falange de Bezerra de Menezes que nos acompanharam fazendo o Evangelho no Lar. Que todas as famílias do mundo tenham uma boa semana com bastante serenidade, paz e amor. Que assim seja. Agora tomando a água frutificada que ficou aqui nos acompanhando todo o Evangelho no Lar. Que todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus.